no Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Acabou a folia e agora é hora de trabalhar. Deputados federais e senadores começam hoje a voltar para Brasília e na agenda muita polêmica com vetos a emendas do orçamento da União e a reoneração da folha salarial. Quem chega com mais informações é o repórter Carlos Alberto. O carnaval passou e a partir desta segunda-feira os deputados federais e senadores começam a retornar em peso a Brasília para verdadeiramente começarem o ano legislativo de 2024. Pela frente, pautas que deixam em lados opostos o legislativo e o executivo. A pauta tem um veto presidencial a 5,6 bilhões de emendas de comissão ao orçamento da União. A nova proposta do governo Lula sobre a desoneração da folha salarial e a regulamentação da reforma tributária. Os líderes do governo na Câmara e no Senado trabalham para diminuir a tensão entre governo e Congresso Nacional. O governo quer avançar com muitos projetos neste primeiro semestre, mas se a agenda do Legislativo for contaminada pelo descontentamento dos líderes partidários, as propostas de interesse do Executivo pouco irão andar. Um dos projetos que mais interessam ao governo Lula, além da regulamentação da reforma tributária, é a recriação do DPVAT, seguro obrigatório que voltará a ser pago pelos proprietários de veículos automotores. O dinheiro com essa arrecadação tem como destino o pagamento de indenizações para vítimas de trânsito. O projeto de lei com essa proposta chegou ao Congresso Nacional no mês de setembro de 2023, mas por conta da insatisfação de parlamentares com o Poder Executivo, a matéria acabou sendo engavetada. A agenda desta semana dará um delineamento de como será o primeiro semestre do Congresso Nacional. Com informações dos bastidores políticos, Carlos Alberto. Além dessas propostas citadas pelo Carlos Alberto, tem também uma das matérias que tramitam no Senado e é prioridade na agenda de votação. É o projeto de lei que trata sobre a saidinha de presos em datas comemorativas. As informações agora com Sátiro Salles. A retomada dos trabalhos no Senado será marcada pela votação do projeto de lei que acaba com as saídas temporárias de presos. Os senadores aprovaram um regime de urgência para a votação do texto e, com isso, a matéria entra na pauta de prioridades. A expectativa é que o presidente da mesa, o senador Rodrigo Pacheco, já inclua na agenda de votação desta semana o projeto de lei das saidinhas de presos. O debate sobre o tema ganhou força após o assassinato, no início deste ano, em Belo Horizonte, do policial militar Roger Dias da Cunha. Segundo a Secretaria de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais, o autor dos disparos era um condenado pela Justiça que foi liberado do cárcere no período natalino. A legislação brasileira estabelece que as pessoas encarceradas têm direito à saída temporária, as chamadas saidinhas, que são aquelas que estão no regime semiaberto, ou seja, que já podem deixar o presídio em algum momento para trabalhar, estudar ou para atividades que possam contribuir com a reintegração social, o que não acontece na maioria dos casos. O texto em análise no Senado também obriga a realização de exame criminológico como requisito para a progressão de regime e para a autorização de regime semiaberto. Com redação do Ceará Agora, Sátiro Salles. Jornalista Beto Almeida, depois de um início com pouco movimento, intercalado pelo carnaval, a agenda do Poder Legislativo começa a andar nesta semana. Como nós relatamos aí com os repórteres Carlos Alberto e Sátiro Salles, tem muita pauta, tem muitas votações pela frente, além de saidinha de presos, de veto presidencial ao orçamento da União, tem também a história do DPVAT e muito mais, além, naturalmente, dos conflitos estabelecidos aí entre Legislativo e Executivo como desafio para o governo do presidente Lula nesse início de ano legislativo. Jornalista Beto Almeida, bom dia. Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção.
Bom dia, Luziano, bom dia os nossos ouvintes. Olha, Luziano, eu ouvindo aí atentamente os pontos listados pelo Carlos Alberto de temas estratégicos para a retomada das atividades no Congresso Nacional nesse pós-carnaval, porque aí sim, a gente tem que colocar da seguinte forma: as coisas começam de fato a acontecer agora, depois do carnaval. E o tempo é curto. Por que eu digo que o tempo é curto, Luziano? Porque nós temos aí um ano eleitoral que já encurta as atividades no Congresso Nacional, quando parte da casa dos seus integrantes vai sim, eles vão estar envolvidos na eleição, nas eleições municipais, porque isso trata naturalmente também do seu presente e do seu futuro político, onde eles tentam aí fazer a eleição valer dos seus aliados. Mas aí tem tarefas a serem cumpridas no Congresso Nacional. Foram citados aí vários pontos e ainda tem muitos outros, que são estratégicos, que são importantes e que vão exigir dos congressistas deixar de lado muitos desses embates políticos, desses embates ideológicos que têm tirado o foco de questões importantes. A gente tem visto, por exemplo, antes mesmo dessa última crise, antes mesmo da viagem do presidente Lula à África, de que houve aquele encontro dele com o presidente da Câmara, Arthur Lira, no intuito de fazer aí um pente fino, de fazer um encontro de contas, de acertos, para exatamente priorizar estes temas. E não foi citado aí um que é importantíssimo, que é a questão da reforma tributária. Ah, Beto, mas reforma tributária é um tema tão chato, é um tema tão complexo. Não é. Ele é chato, mas não é um tema complexo como se imagina, porque interessa a cada um de nós. Nós estamos falando aqui o seguinte: a gente viu no ano passado a reforma que foi aprovada, Luziano, só que agora é preciso regulamentar todos os pontos dessa reforma. Vou licitar só alguns desses para você entender e para o nosso ouvinte entender a importância disso. Você lembra que dentro da reforma tributária, que na realidade é nada mais, nada menos do que a redução da carga, pelo menos a simplificação da carga tributária. E principalmente agora o foco sobre o consumo, e um deles diz respeito, sabe o quê? Seguinte: zerar os produtos da cesta básica de impostos. E aí você vai me dizer o seguinte: e quais são esses produtos, Beto? Qual é o total de itens que vai ter uma cesta básica? A cesta básica do Ceará, da região Nordeste, vai ser a mesma da cesta básica de São Paulo, Rio Grande do Sul, Belo Horizonte? Então, imagine você essas decisões que precisam ser tomadas agora, e isso não cabe em embate político e ideológico. Aí nós vamos para outro. Mas quando você fala sobre embate político e ideológico, Beto Almeida, esse conflito que já vem há um bom tempo e se agravou de 2023 para 2024 em função da pressão que os deputados federais e senadores estão fazendo para o fortalecimento do poder legislativo dentro do orçamento da União. Ou seja, na hora que o presidente Lula vetou 5 bilhões e 600 milhões de reais de emendas de comissão, mexendo diretamente na agenda financeira dos deputados federais e senadores do ponto de vista de transferência desses recursos para os municípios, esse embate ficou ainda mais acirrado. Claro que essa reforma tributária, a regulamentação de muitos pontos das mudanças no sistema tributário brasileiro, essa regulamentação é inadiável. Agora, naturalmente, na visão dos líderes partidários, essa agenda só vai ser cumprida, tirada do papel, depois que for superado esse desconforto entre legislativo e executivo na agenda financeira do orçamento da União. Eu concordo com você, Luziano, que esse é um assunto que não dá para passar por cima. Claro, isso tem que ser resolvido. Agora, não pode se estender além da conta. Esses temas, eles precisam ganhar espaço, esses outros temas precisam ganhar espaço na agenda do Congresso Nacional nesse primeiro semestre, porque a partir do segundo semestre é inevitável, os parlamentares vão mergulhar nas campanhas políticas nos seus municípios, e isso vai deixar o Congresso Nacional muito mais esvaziado, com menos poder de articulação. Então tudo tem que ser feito com um olho voltado para esse primeiro semestre. Então o que tem que acontecer? É acontecer logo um acordo em relação a essa questão, principalmente dessa questão do orçamento, em relação às emendas que foram realmente cortadas aí dos 5,6 bilhões, que eu acho que isso é um tema até pequeno se você comparar com tantas coisas que tem importantes para fazer. Por isso é preciso prudência e principalmente cuidar dessas convergências que hoje estão difíceis. Não se pode negar isso na relação que existe entre
Câmara dos Deputados e o Poder Executivo. Você falou sobre cesta básica, mas tem também lá, entre os outros itens, são pelo menos 71 dispositivos da reforma tributária que precisam ser regulamentados. E nesses itens estão o imposto sobre a cesta de alimentos, né, a cesta básica de alimentos, o cashback para a conta de luz e o gás de cozinha e o imposto seletivo sobre produtos nocivos à saúde e ao meio ambiente. Em 2 minutos, Beto. E mais ainda, Luciano, por exemplo, como é que vai ficar, por exemplo, o Conselho Gestor... Não, antes de avançar nessa burocracia que você quer abordar, o que é que significa o cashback para a conta de luz e o gás de cozinha? O cashback, Luciano, significa exatamente o seguinte: o retorno de parte do que é pago com imposto pelo contribuinte nesse gasto, por exemplo, com gás de cozinha, num gasto, por exemplo, com energia elétrica, volta para o consumidor. E aí vai voltar como? Esse cashback é em dinheiro, ou seja, deduzindo na própria conta de luz e na compra do gás, ou em forma de dinheiro entrando diretamente na conta do contribuinte. São essas questões que estão exatamente para serem decididas, esse formato de como vai ser feito isso. E ainda tem mais. Além dessa questão aí, por exemplo, hoje você sabe que os impostos eles vão ser todos concentrados no consumo. E aí vários impostos hoje, por exemplo, o ICMS, que é o imposto dos estados, os municípios que vão ser também atingidos com a questão do ISS. Como é que fica o retorno desses impostos para esses entes federados? Aí vai ser criado um conselho gestor. Qual é a participação que cada um deles vai ter? Como é que vai ser feito esse trabalho desse conselho gestor? Ou seja, como a gente percebe claramente, o que foi aprovado lá no ano passado, 2023, foram apenas as linhas gerais da chamada reforma tributária. Agora é hora de botar no papel cada ponto, como é que isso vai ficar.